Olá, meninos! Olá, meninas! Boa noite! Aqui é a professora Márcia Helena, professora de Geografia do 7º ano da Escola Estadual Juarez Canuto de Souza. E hoje nós estamos aqui para explicar para vocês o conteúdo referente à semana número 3 do PET 3 do 7º ano de 2021. Então, vamos ver aí o que o PET 3, né, a semana 3 do PET 3 está trazendo para a gente aí de conteúdo. Então, vou estar explicando aqui para ficar mais fácil para vocês resolverem as atividades, tá? Então, vamos lá. A semana 3 está aí nas páginas 82 e 83 do PET 3 de vocês. E o tema que nós vamos trabalhar essa semana é esse que está em vermelho aí na tela: terras indígenas e movimentos sociais no campo. Então, vamos ao texto, né? O que o texto vem falando para a gente. Então, o texto começa da seguinte forma: a exclusão dos indígenas na distribuição de terras no Brasil tem sido uma realidade. Muitas comunidades, em especial no Centro-Oeste, quer dizer, na região Centro-Oeste, disputam com grandes empresários rurais terras que são suas por direito. Essa questão envolve conflitos armados que ocasionam a morte de muitos indígenas devido à resistência de latifundiários à demarcação das terras indígenas. Então, o que esse parágrafo fala para a gente, né? Que muitas comunidades indígenas, né, e da região Centro-Oeste, da região Norte, têm suas terras invadidas, né, por grandes fazendeiros, por grandes empresários rurais, né, que acabam expulsando esses índios das terras que por lei são deles. Só que são terras que ainda não foram demarcadas, quer dizer, não foram oficializadas pelo governo federal. Daí, o que acontece? Esses indígenas, eles criam movimentos, tá? Movimentos sociais, pedindo, né, ao governo que faça a demarcação dessas terras para que elas não sejam invadidas, né, por grandes latifundiários, por grandes empresários rurais. E aí, nessa disputa, de um lado, os indígenas e de outro, os latifundiários, né, o que acontece? Às vezes ocorrem conflitos armados, né? E o lado mais fraco, que é o lado das comunidades indígenas, acaba sendo mais afetado. Então, vamos ver aqui do lado direito da tela algumas imagens com algumas informações sobre essa questão, né, desses conflitos envolvendo, né, os indígenas e os grandes fazendeiros, tá? Então, nós temos aqui, ó, a data 7 de fevereiro, ela é o Dia Nacional da Luta de Povos Indígenas. Deixa eu pegar aqui um marca-texto, né, um apontador a laser, para vocês acompanharem melhor. Então, tem um trecho da Constituição Federal, né, o artigo 231 aqui, né, da Constituição Federal Brasileira, que diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Quer dizer, já vem, né, de muitas décadas a ocupação dessas terras onde os indígenas vivem. Competindo à União, quer dizer, ao Estado brasileiro, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, o governo, né, tem que seguir essa Constituição, esse artigo 231, e demarcar essas terras indígenas. Só que para isso acontecer, os indígenas têm que lutar muito, né, para garantir esse direito que eles têm, que está previsto na Constituição. E aí acaba batendo de frente com interesses, né, de grandes empresas rurais, de grandes latifundiários, que invadem essas terras por vários motivos, né, para plantar, tá, para transformar em pastos, né, mineradoras para explorar os minerais que tem nessas áreas. Então, acaba conflitando aí os interesses dos diferentes grupos. Muito bem. Aí, seguindo o texto, nós temos aí, ó, de um lado, há grupos indígenas acuados pela expansão dos latifúndios e do agronegócio.
de outro, latifundiários que não admitem perder parte das terras que ocuparam, né? Então, aí a gente tem uma charge aqui, ó, né, onde nós temos aqui uma reserva indígena, né, uma reserva demarcada por lei, né, e desse lado aqui a gente tem vários grupos, tá? O que está aí nessa máquina em amarelo, tá? Né, aqui, por exemplo, que está nessa máquina em amarelo, são os garimpeiros, o que está em azul, né, a especulação imobiliária, e esse com a arma aqui na mão do lado direito, né, representa os fazendeiros, né, aí do agronegócio, né? Então, são grupos diferentes, né, grupos que, uns defendendo o seu território, que é os indígenas, e outros querendo invadir esse território, que são aí, né, os grandes empresários latifundiários. Então, são grupos que entram em conflito por diferentes interesses. E nesses conflitos, né, armados, sempre o lado mais fraco perde. Então, vamos ver algumas imagens. A primeira imagem aí, ela mostra, né, um mapa com parte do território brasileiro, tá, com destaque aqui, né, para, deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês visualizarem melhor, né, nós temos aqui parte da região norte, né, e parte da região centro-oeste, tá? Então, olha só, essas áreas em verde dentro do mapa são terras indígenas, tá? São terras demarcadas por lei, pertence a eles, tá? E as áreas que estão em vermelho no mapa são áreas onde as mineradoras invadiram para explorar os minerais nessa área. Então veja que eles invadem terras que pertencem aos indígenas. E quando ocorre essa invasão, a gente tem conflitos, tá? E esses conflitos, eles chegam no momento que eles são conflitos armados. E aí pode acontecer aí, né, mortes, principalmente do lado mais fraco. A próxima imagem são o quê? São as imagens que mostram os movimentos indígenas exigindo do governo essas demarcações de terra, né? Então, são movimentos sociais. Então, os indígenas vão para Brasília, vão para as ruas protestarem contra essas invasões e contra essa violência. Então, aí a gente tem uma que diz assim, ó, agronegócio destruindo florestas e financiando violência. Então, embaixo está assim, ó, a destruição das florestas, águas, flora e fauna é parte do mesmo projeto que objetiva a eliminação dos povos e das comunidades tradicionais do Brasil, né? Então, quais são essas comunidades tradicionais? São os negros, os indígenas, a população ribeirinha, são aquelas comunidades que têm pouca representação no governo brasileiro. A próxima imagem mostra o quê? O que os invasores fazem? Por exemplo, nós temos aí dizido o seguinte, ó, movidos pela ambição, madeireiros invadem as terras indígenas e tentam tirar dela tudo que possa dar lucro. Mas alguns povos estão bastante organizados para garantir a defesa da natureza. Então a gente vê aqui, ó, os madeireiros, a intenção deles é derrubar florestas, tá? Os indígenas é manter a floresta de pé. Então são conflitos, né, de interesses diferentes, tá? A próxima imagem mostra o quê? O resultado da violência desse conflito. Tá? A gente tem aí, ó, uma casa queimada por garimpeiros na aldeia Fazenda Tapajós do povo Munduruku, no Pará. Então, nesse conflito envolvendo os madeireiros, os garimpeiros dessa região, né, porque são garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, né? Então, nesse conflito, o que acontece? O lado mais fraco sempre acaba perdendo, né? Muito bem. E aqui a gente tem uma outra imagem, tá? Mostrando aí, né, as mortes dos indígenas resultado desses conflitos, tá? Então, segundo a FUNAI ela significa Fundação Nacional do Índio. A população indígena, em 1500, era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, né, quando os europeus chegaram aqui. No último censo do IBGE de 2010, o Brasil tinha 896.900 indígenas, quer dizer, muitos desapareceram. E as violações de direito contra esses povos têm crescido nos últimos anos, principalmente a violação contra a vida. Muitos indígenas morrem defendendo a floresta, defendendo o seu território,
contra a ação de madeireiros, de garimpeiros, de fazendeiros, né, de pessoas que invadem as suas terras, né, buscando aí atividades que geram lucro, tá? Muito bem. Continuando aí no texto do PET. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, considera a terra indígena de que maneira? O que é a terra indígena para a FUNAI? Então, a terra indígena é uma porção do território nacional de propriedade da União, quer dizer, pertence ao Estado brasileiro. Esse território é habitado por um ou mais povos indígenas, por eles utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. Então, de acordo com a FUNAI, a terra indígena não é só um pedaço de terra, né? É um pedaço de terra onde todos os recursos naturais têm que ser mantidos de pé. Por exemplo, a floresta, né? A água limpa, tá? A não poluição do ar, não queimadas. E nessa terra indígena, eles vão construir, né, as suas habitações e utilizar os recursos naturais para sobreviver e para manter, né, os seus costumes e as suas tradições. Então, a gente tem aqui na imagem de cima uma placa que diz o seguinte, ó, Governo Federal, Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio, terra protegida, né? Então, aí está escrito na placa, acesso interditado a pessoas estranhas, de acordo com o artigo 231 da Constituição Federal, que garante ao índio o quê? Esse direito a essa terra, né? E aqui embaixo a gente tem uma imagem de uma aldeia indígena, né, onde eles abrem somente um espaço para construir a sua aldeia e o restante fica preservado porque eles precisam desses recursos naturais. E aí o que acontece? Muitos madeireiros garimpeiros invadem essas terras, mesmo elas estando protegida por lei aqui, ó, mesmo estando protegida, para extrair esses recursos naturais. E aí queimam, desmatam, poluem a água, poluem o ar. E aí os indígenas acabam tendo que lutar contra algo que já é protegido por lei por eles. Tá? Muito bem. Continuando aí agora. Então, nós vamos falar agora de um outro tipo de população, né, que também tem os movimentos sociais para, né, garantir o acesso à terra. Então, o texto diz o seguinte: a concentração fundiária agrava problemas relacionados ao desemprego. Vamos lembrar o que é concentração fundiária? Concentração fundiária é o quê? A concentração fundiária é aquelas terras, muitas terras nas mãos de poucas pessoas, tá? E pouca terra nas mãos de muitas pessoas. Então, o Brasil tem uma grande concentração fundiária. Tá? Então, essa concentração fundiária agrava problemas relacionados ao desemprego, à miséria e à violência no espaço rural. Essa situação ocasionou a organização de movimentos sociais que reivindicam o acesso à terra. Entre eles, um dos mais conhecidos é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que reivindica a reforma agrária. O que é a reforma agrária? A reforma agrária é uma redistribuição de terras e da renda agrícola, ou seja, distribuir melhor as terras produtivas que nós temos no Brasil, tá? Então, se isso acontecer, o que vai gerar, né? Vai gerar uma forma de reduzir a concentração fundiária e garantir melhores condições de vida aos trabalhadores do campo. Então, aqui do lado direito, nós temos algumas imagens que mostram esse movimento social dos trabalhadores rurais sem terra, na luta, né, pela terra, tá? Por uma parte dessa terra para eles plantarem e colher, né, o que eles precisam. Aqui embaixo a gente tem, ó, luta pela terra, reforma agrária para vencer a crise, né, para eles plantar e produzir, né, o que eles precisam para a sobrevivência. Então, além dos movimentos sociais indígenas, né, para proteger a terra que eles já têm por direito, tem também esse tipo de movimento social para que as terras produtivas no Brasil, elas sejam melhor distribuídas entre os trabalhadores rurais, beleza?
Muito bem. Aqui agora a gente tem uma imagem mostrando o seguinte, né? Normalmente, quando tem esses movimentos sociais, né, seja no campo ou na cidade, sempre envolve grupos diferentes. No caso, por exemplo, dos movimentos sociais no campo, a gente tem, né, vira e mexe a gente ouve falar de conflitos envolvendo trabalhadores, né, sem terra, com grandes fazendeiros, né, com grandes empresários rurais. Então, a gente tem aqui, ó, número de assassinatos em conflitos de terra, né, pela água e trabalhistas. Então, olha só, em 2006 foram 30 pessoas, em 2015 50 pessoas, em 2016 61 pessoas. Então, esses conflitos armados têm tirado a vida de muitas pessoas, tanto de um lado quanto do outro. Aí aqui nós temos o número de pessoas envolvidas nos conflitos de terra, água e trabalhistas. Então, em 2015, foi 816.037 pessoas. Desse total aqui envolvido em conflitos, em 2015, 50 pessoas morreram. Em 2016, as pessoas que estavam envolvidas nesses movimentos, nesses conflitos, eram 909.843 pessoas. Desse quantitativo aqui, ó, 61 pessoas morreram em conflitos, tá? Aí aqui embaixo a gente tem, ó, assassinatos e julgamentos, né, de pessoas que foram assassinadas nesses conflitos, quem mandou, quem praticou o crime, né? Então são dados de 1985 a 2016. Então nesse período aqui, ó, de 1995 a 2016, foram 1.387 casos envolvendo assassinato de pessoas, tá? No total, foram 1.834 vítimas, algumas morreram, outras não. E desses mil, olha só, gente, desses 1.387 casos, apenas 112 foram julgados pela justiça. Desses 112 que foram julgados, 31 pessoas que mandaram, são os mandantes do crime, né, foram condenados, tá? E 92 executores, quer dizer, aquelas pessoas que foram contratadas para matar outras pessoas, tá, foram condenados. Então, é muito pouco perto da quantidade de pessoas que são vítimas desses conflitos, tá? Muito bem. Aí a gente tem uma outra imagem aqui, tá? Ficou os vermelhinhos aqui, mas não tem problema, tá? Então, nós temos aqui, ó, arco do desmatamento e violência fundiária. Cidades que registraram mortes em conflitos agrários na Amazônia entre 2014 e 2016. Então, essas cidades aqui, ó, né, que estão com essas estrelinhas, são as cidades onde tem o maior conflito, os maiores conflitos por terra no Brasil, tá? Então, veja bem, e essas áreas que estão em amarelo aqui dentro do mapa, tá, são as áreas disputadas nesses conflitos. Então, tá assim, ó, grande parte dos municípios que registraram mortes por conflitos agrários, né, por terra, localizam-se em áreas de desmatamento. É o caso, por exemplo, de Cousina, no Mato Grosso, né, que é essa cidadezinha aqui, tá? Pau do Arco, no Pará, né, que é essa cidadezinha aqui. E todas elas, né, nessas regiões, as florestas são derrubadas para exploração mineral ou agropecuária, né? É de onde vem aí esses conflitos, tá? Muito bem. Seguindo aí o texto do PET, nós temos assim: ao longo do processo de ocupação territorial, a instalação de latifúndios também foi responsável pela remoção de muitos grupos indígenas de suas terras. Quer dizer, eles foram expulsos da terra deles. O que deu origem à organização de movimentos que reivindicam a delimitação das terras indígenas e o respeito à cultura desses povos. Muitos desses movimentos, que no passado contavam com lideranças de grupos e ONGs não indígenas, em sua maioria, hoje contam com líderes indígenas. Então, no passado, o que acontecia? Chegavam lá os invasores, né, e acabavam expulsando os indígenas lá de suas terras. Para defender os indígenas, no passado, tinha muitos líderes que não eram indígenas,
né? Eram de organizações não governamentais, eram de outras etnias, mas agora, né, mais recente, os próprios indígenas, eles têm as suas lideranças, né, são líderes que lutam, né, pelos direitos, para que o direito do indígena à terra, que está lá na Constituição, no artigo 231, seja garantido. Né? Então, aqui no passado, a gente tem, ó, na época dos bandeirantes, que pegavam os indígenas e escravizavam eles, né, expulsavam eles de suas terras, assim como hoje nós temos, por exemplo, em Porto Alegre, ó, indígenas são expulsos e materiais apreendidos, quer dizer, os seus pertences, né, aqueles artesanatos que eles fazem, então eles são expulsos da própria terra que são deles. E para defendê-los, hoje tem várias lideranças indígenas. Por exemplo, esse cacique, né, chamado Raoni, é um dos mais importantes líderes indígenas. Ele faz apresentações na ONU, ele faz apresentações na Assembleia Constituinte Brasileira, então é um dos líderes indígenas aí de muito tempo, tá? Nós temos esse daí também, que é chamado de Davi Copenaua, né, que é o nome da tribo dele, que é também uma importante liderança indígena, tá? Temos essa mulher aí, né, essa índia, ela é chamada assim, carinhosamente de Soninha, né? O nome dela é Sônia Guajajara, que ela é dessa tribo Guajajara, que também luta pela defesa dos interesses indígenas. E tem esse cacique também, chamado Jacir de Souza Macuxi, que é uma liderança indígena que luta aí pela defesa dos interesses indígenas. Esses estão vivos, né? Mas tem muitos outros que já foram assassinados, né, sob encomenda de grandes fazendeiros, de grandes latifundiários, né, de grandes madeireiros, né, que mandam matar essas pessoas porque defendem os interesses dos indígenas e denunciam essas atividades ilegais nos territórios indígenas, tá? Então, a gente tem aqui, nesse gráfico, tá assim, ó, assassinatos de índios e lideranças indígenas no campo. Violência contra líderes de comunidades indígenas em 2019 foi maior em 10 anos. Então, olha só, nós temos aqui, ó, em 2019, 7 lideranças indígenas foram assassinadas por defender, né, os interesses dos índios. Se a gente vê aqui, ó, os anos que teve a maior quantidade de assassinatos foram aqui, ó, em 2012, com 4 lideranças assassinadas, em 2016, com 5 lideranças, e em 2019, com 7 lideranças indígenas assassinadas, tá? Muito bem. Aí no texto ainda do PET diz assim: as atividades agropecuárias, né, desenvolvidas com técnicas modernas têm resultado em danos ao meio ambiente. Por exemplo, o uso excessivo de agrotóxicos pode causar a contaminação de águas subterrâneas e dos rios, prejudicar a saúde dos trabalhadores e dos animais e comprometer a qualidade dos alimentos. Então, essas atividades agropecuárias, elas desmatam parte da floresta, transformam numa área agrícola, e como eles plantam uma quantidade muito grande, utiliza muito agrotóxico, que polui rio, que polui, né, as águas subterrâneas, que causa problema à saúde dos trabalhadores, né, a qualidade dos alimentos, né, não fica uma qualidade muito boa, porque foi utilizado agrotóxico, tá? Além disso, esse tipo de agricultura gera outros problemas. Por exemplo, a compactação do solo, né? O solo ele fica compactado, duro, tá? Que aumenta o risco da erosão provocada pela utilização de máquinas e o esgotamento do solo pela falta de rotação de culturas. Então, vai usando o solo, usando, até ele não ficar mais produtivo. Então, quais são os problemas causados por essas atividades quando essas grandes empresas, esses fazendeiros, essas mineradoras, essas madeireiras, quais são os impactos que elas causam? O primeiro está nessa imagem, né? O desmatamento, né? Está tirando aqui a madeira, né? Para vender, né? Então, a gente tem um primeiro problema aqui.
né? Seguido aqui olha só que imagem interessante, desmatou, né? E está dentro de uma reserva indígena, porque aqui eu tenho uma habitação indígena, né? Ela ficou aqui no meio, apesar de tudo. Então, os madeireiros, né? Os agricultores não respeitaram, desmatou, tacou fogo em tudo, né? E ainda assim eles permaneceram aqui, mostrando que o território é deles. Então, olha só o tamanho do impacto ambiental e do impacto social, né? Essa daqui, ó, os indígenas caminhando aqui no lugar onde a floresta foi queimada, né? Passou o fogo para tirar as árvores, para transformar isso aqui ou em pasto ou em uma área agrícola. Eles observam com tristeza, porque eles precisam da floresta em pé. E é também uma área de reserva indígena, tá? Aqui, ó, outro indígena olhando o tamanho da destruição que uma mineradora fez aqui numa parte da floresta. Olha só o tamanho da erosão aqui, ó, né? A água foi poluída pelos poluentes utilizados aqui pela mineradora. Então, são os impactos que essas atividades causam, tá? Muito bem. E para nós fecharmos, o texto do PET diz assim: reduzir o desmatamento e o uso de insumos químicos nas plantações, utilizar a água de forma responsável e valorizar a agricultura familiar e orgânica são medidas que respeitam os recursos naturais e tornam possível a prática da agricultura sustentável. Mas quem é que pode fazer isso? Os latifundiários não fazem, as grandes madeireiras também não. Então, quem faz isso, quem se preocupa com isso, são as pequenas comunidades, os indígenas, a agricultura familiar, as populações ribeirinhas, tá? Então, eles é que conseguem tirar da natureza a sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, proteger os recursos naturais. Isso chama agricultura sustentável. Muito bem. A agricultura orgânica, que não utiliza agrotóxicos, insumos industrializados e sementes modificadas geneticamente, tem crescido no Brasil e no mundo. Então, essa agricultura orgânica, muitas pessoas praticam ela hoje, tá? Porém, os alimentos orgânicos ainda não são acessíveis à maioria da população devido aos preços, né? Em geral, eles são mais caros, mais elevados, se comparados com os produtos do agronegócio que tem agrotóxico, né? Que os alimentos não são de qualidade, que pode causar dano à saúde dos consumidores, tá? Muito bem, pessoal. Então, ó, essa foi o conteúdo, a explicação do conteúdo da semana 3. Lá no PET de vocês, na página 83, tem essas 3 sugestões desses vídeos para complementar isso que eu estou falando com vocês aqui. São vídeos de 3 a 4 minutos, não passa disso, é bem menorzinho do que o meu, né? Então, o primeiro vídeo, ele fala sobre a questão indígena em 4 minutos. O segundo, ele vai falar sobre a demarcação de terras indígenas. E o terceiro, ele vai falar sobre comida que alimenta, de onde vem, né? É um videozinho na forma de um desenho animado, fazendo uma comparação entre os alimentos orgânicos que você compra numa feira e os alimentos não orgânicos que você compra no supermercado, tá? Então, assim, vocês vejam esses vídeos, eu sugiro que vocês vejam para ajudar vocês na resolução das atividades do PET, ok? Então, é isso aí, pessoal, e vocês já sabem o seguinte, que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me chamando, né, lá no privado, para a gente estar tirando essas dúvidas, ok? Então, é isso aí. Um grande abraço para vocês, fica com Deus e até a nossa próxima aula. E obrigada por ter assistido o vídeo até agora. Um abração.